Neste vídeo vamos falar sobre uma fórmula usada para cálculo do Enterprise Value, ou seja, o valor de uma empresa. Quero começar por lhe agradecer muito o facto de estar a visualizar este vídeo. Sejam muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. Eu chamo-me Miguel Fragoso, sou economista e contabilista certificado e formador nas áreas da contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Na Certform Escola de Formação Prática desenvolvemos um amplo conjunto de cursos em diversas áreas. A Certform é uma entidade certificada pela DGRT. A matéria que eu hoje vou abordar é uma matéria amplamente desenvolvida, nomeadamente no Mini MBA em Gestão Financeira e Contabilidade Empresarial. Mas vários dos nossos cursos abordam matérias de contabilidade, fiscalidade, finanças empresariais. Nós desenvolvemos os nossos cursos na forma e-learning, através da plataforma 24/7, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Imediatamente após a inscrição em qualquer curso, pode iniciar imediatamente o seu percurso formativo e fazer a sua formação de acordo com a sua disponibilidade, de acordo com o seu próprio ritmo. O live streaming, os cursos nesta forma são ministrados com sessões síncronas, ou seja, em tempo real. E para tal temos as datas de início dos cursos definidas. Bastará consultar o calendário de formação da Certform e ter acesso às datas de início dos próximos cursos de formação já em setembro. Temos o Mini MBA em Gestão Financeira a iniciar no próximo dia 22 de setembro, uma formação em live streaming. Este curso é um curso que é uma formação fortemente prática, muito orientada para as necessidades do mercado de trabalho. E sendo live streaming, o curso pode ser feito a partir de qualquer parte do mundo. Vamos então falar sobre o Enterprise Value. O Enterprise Value, na perspectiva que eu hoje vou abordar, nós recordamo-nos da equação fundamental do balanço. No balanço, a equação fundamental diz-nos que o total do ativo de uma empresa é igual ao seu capital próprio mais o passivo dessa mesma empresa. Isso é a equação fundamental do balanço. O cálculo do Enterprise Value resulta da soma de duas componentes. O Market Value of Net Debt, que digamos que é o valor de mercado da dívida líquida, e o Market Value of Equity, que é o valor de mercado do capital, a denominada capitalização de mercado. Ou seja, o Enterprise Value resulta da soma da capitalização de mercado e o endividamento total da empresa, ao qual nós subtraímos o caixa e equivalentes de caixa que temos na data correspondente. O Enterprise Value vai corresponder a um determinado momento, a uma determinada data. Quanto à capitalização de mercado, para as empresas de ações, as sociedades anónimas, nós temos de conhecer o número de ações que estão em circulação, o preço atual de cada ação, o valor unitário, e multiplicando o número de ações em circulação pelo valor atual, temos a chamada capitalização de mercado, esta componente aqui da fórmula. Mas vejamos um exemplo de cálculo do Enterprise Value de uma empresa. Ora, num primeiro exemplo, temos o seguinte. Numa determinada data, obtivemos os seguintes elementos
da ABC SA. Tudo valores em milhões de euros. A sociedade possui 20 milhões de ações em circulação, o número de ações, ao preço de 2 euros cada uma. Isto, o valor atual. 2 euros a ação. A dívida de curto prazo, ou seja, o passivo corrente, é de 5 milhões. E a dívida de médio e longo prazo, ou seja, o passivo não corrente, com exigibilidade a partir de 12 meses, corresponde a 20 milhões, isto valores de mercado. No momento em análise, a sociedade possui 5 milhões em caixa. E à mesma data, o EBITDA é de 8 milhões. Aqui no cálculo do Enterprise Value, nós não vamos para já necessitar do EBITDA. Mas como num segundo vídeo eu vou falar sobre um múltiplo, onde dividimos o EV pelo EBITDA, que será a segunda parte deste exercício, aí vamos precisar deste elemento. Então nós, para calcularmos o Enterprise Value, temos aqui que percorrer fundamentalmente 3 passos. O primeiro passo corresponde a calcular a capitalização de mercado. O valor unitário da ação vezes o número de ações em circulação, ou seja, 40 milhões de euros. Depois, vamos calcular a dívida líquida. O valor de mercado da dívida total, ou seja, os 5 milhões de passivo corrente, mais os 20 milhões de passivo não corrente. 25 milhões, valor ao qual vamos subtrair o caixa e seus equivalentes. Então temos o valor da dívida, o valor líquido, ou a dívida líquida, de 20 milhões de euros. E o Enterprise Value nada mais é que somar a capitalização de mercado à dívida líquida, ou seja, 60 milhões. 60 milhões é o Enterprise Value desta empresa. O valor da empresa, ou o denominado Enterprise Value, é uma medida do valor total de uma empresa. É frequentemente utilizado como uma alternativa mais abrangente para a capitalização de mercado de valor. No seu cálculo, nós consideramos a capitalização de mercado da empresa, mas também a dívida de curto e de longo prazo, bem como deduzimos o valor de caixa e seus equivalentes que figurava no balanço àquela data. Trata-se assim de uma métrica que é muito usada, é muito comum, para avaliar uma empresa numa possível aquisição. O valor da empresa, o Enterprise Value, poderia muito bem ser considerado como o preço de aquisição teórico se a empresa fosse comprada naquele momento. Enterprise Value, a fórmula, mais uma vez, do Enterprise Value. Capitalização de mercado mais endividamento total menos caixa e seus equivalentes. Valores de mercado. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo. Até uma próxima vez.